Pedro Ledmar por aqui, eu sou cofundador da Metamorfose Filmes, uma empresa de produção de vídeo que já está há 16 anos no mercado de produção audiovisual. E há mais de 10 anos eu sou responsável pela gestão comercial aqui na produtora. E de alguns tempos para cá, eu tenho reservado parte do meu tempo para isso que eu estou fazendo agora aqui com você, ou seja, para dividir informações, para dividir conhecimento, para dividir experiência sobre o lado business da produção de vídeo, sobre como fazer negócio com a sua criatividade de produção de vídeo, com o seu lado criativo da produção de vídeo, mas como transformar tudo isso em um negócio e, acima de tudo, um negócio lucrativo. E olha, eu falo muito sobre prospecção. Eu divido o conhecimento com você sobre prospecção, porque eu entendo que sem prospecção não tem comemoração. A gente precisa estar sempre em busca dos negócios, a gente precisa estar criando oportunidades para a gente fechar negócio com o cliente. E olha só, eu sempre falo também, a gente depender de indicação é maravilhoso, mas ao mesmo tempo depender só de indicação pode ser perigoso. Por isso é muito importante que você esteja atento às técnicas de prospecção, que é o que eu divido com você aqui nesse canal. Aliás, por falar em canal, já aproveita para curtir esse canal e também para deixar um like nesse vídeo, porque eu vou falar sobre um tema muito importante relacionado à prospecção. Eu vou falar sobre quanto tempo demora para a gente ter resultado com uma determinada ação de prospecção. Essa é uma dúvida que existe também. E, aliás, pelo fato das pessoas, dos profissionais do vídeo não saberem quanto tempo demora entre uma ação de prospecção e o resultado para essa ação, muitos acabam ficando pelo caminho, muitos acabam desistindo de implementar as técnicas. Mas olha só, é muito importante a gente saber que prospecção é como se a gente estivesse subindo uma montanha. Sabe como é que é? A gente vai ter trabalho para chegar lá no topo. E o topo é ocupado por poucas pessoas. Porque muitas delas ou não conseguem, ou não tentam, ou acabam ficando pelo caminho pelo fato de não ter a técnica adequada para fazer isso. Agora, quando a gente atinge o topo, quando a gente chega lá em cima e a gente tem aquela visão panorâmica do que está acontecendo com os outros players que estão lá embaixo ou que estão num nível abaixo, cara, gera uma satisfação, nos causa uma sensação de satisfação muito grande. E aí, quando a gente atinge esse determinado patamar da produção de vídeo ou do lado comercial da produção de vídeo, o que a gente faz? A gente começa a chamar outros profissionais para subir, para buscar um outro nível também. E é isso que eu tenho feito também. Eu tenho me empenhado bastante para que você suba de nível na produção de vídeo. Não na parte técnica, porque isso você domina, tá? Isso eu tenho certeza absoluta que você domina. O que eu tenho me empenhado para fazer, trabalhado para fazer, é fazer com que você suba de nível na parte comercial da produção audiovisual. É nesse segmento ou nesse caminho que eu consigo te ajudar. Então, olha só, quanto tempo demora para a gente ter resultado numa ação de prospecção? Eu vou te dizer, inclusive vou mostrar um exemplo prático aqui que eu separei para dividir com você. É um exemplo prático de uma negociação que a gente começou aqui na produtora e eu vou te mostrar quanto tempo a gente demorou para ter resultado, ou seja, para efetivar o negócio. Mas, via de regra, quando a gente fala sobre prospecção, independente do segmento, tá? Mas aqui, obviamente, estou com o meu foco, com as minhas atenções voltadas para o mercado de produção audiovisual. Quando a gente promove uma ação de prospecção, a gente tem um delay, a gente tem um espaço de tempo de 3 meses, pelo menos, para a gente ter resultado com essa ação. Não é regra, pode variar, pode ser mais, pode ser menos, mas normalmente, entre uma ação de prospecção, entre a gente buscar um cliente para oferecer os serviços da produtora e esse cliente manifestar interesse em contratar o nosso serviço, a gente está falando sobre 3 meses. E, aliás, o exemplo que eu vou dividir com você aqui prova isso na prática, tá? Então, olha só, primeiro, antes de eu mostrar esse exemplo para você, o que eu quero que você não esqueça é que a gente precisa ter regularidade quando a gente fala sobre prospecção. E como é que a gente faz para ter regularidade e para que isso seja leve e a gente consiga implementar
Porque a gente sabe, na maior parte das vezes, os profissionais do audiovisual têm que atender cliente, têm que ir para set para gravar, tem que trazer esse material para dentro da produtora, para dentro da casa, para dentro do escritório, para editar, para dar forma para tudo isso. Tem que enviar para o cliente, aí o cliente pede ajuste, aí a gente tem esse trabalho de refação, manda para o cliente de novo. Então, são muitas tarefas. E eu estou sugerindo aqui para você incluir mais uma tarefa no seu dia a dia, que é a prospecção, para que você consiga atingir esse nível mais alto dessa montanha, dessa analogia que eu fiz com você agora há pouco no início da nossa conversa. É justamente isso que eu quero, que você inclua no seu dia a dia essa tarefa de prospecção. Ah, Pedro, mas é impossível eu fazer isso no meio de tantas coisas que eu tenho para fazer. Não é não, e eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar como que você pode fazer isso. Mas antes, de maneira muito simples, rápida e objetiva. Precisaria de mais tempo para explicar e falar mais sobre prospecção. E nos conteúdos que eu tenho gravado por aqui, eu tenho abordado diferentes temas sobre prospecção para o mercado de produção de vídeo. Mas de maneira muito básica, o que eu quero que você saiba nesse conteúdo que eu estou dividindo com você hoje, que existem 3 etapas básicas para a gente estruturar uma estratégia de prospecção. Primeiro, a gente precisa fazer a lista de empresas que a gente vai abordar. Por exemplo, você vai abordar empresas do segmento moveleiro, ou eu vou abordar restaurantes, ou eu vou abordar clínicas odontológicas para gerar conteúdo. Enfim, faz uma lista de acordo com o nicho que você vai abordar. Faz uma lista de empresas. Aí o que você vai fazer depois de ter essa lista de empresas? Você vai precisar identificar o decisor. E o que é o decisor? O decisor é para quem você precisa encaminhar a mensagem. É quem vai decidir pela contratação de um determinado serviço e, nesse caso, pela contratação de uma produção de vídeo. Você precisa identificar o decisor. Porque não adianta você ligar para a empresa sem saber com quem você vai falar. Você vai precisar ligar na empresa e perguntar lá para a recepcionista, enfim, para quem for te atender. Eu quero falar com o fulano, com a fulana, responsável pelo marketing, responsável pela gestão comercial. Se você não conseguir falar com marketing, pode procurar pelo gestor comercial ou pela gestora comercial. E outro cargo que muitas vezes contrata produção de vídeo é o RH, recursos humanos, que cuida de pessoas, das empresas. Ah, quero produzir um vídeo para falar sobre, para usar na integração de novos colaboradores. Grandes empresas fazem isso com muita frequência. Então, geralmente, a gente busca marketing, comercial ou RH. Então, eu preciso saber o nome dessas pessoas, o nome do decisor de cada um desses cargos. De cada um, não. Ou do marketing, ou do comercial, ou do RH. Aí o que eu vou fazer? Vou ligar lá para confirmar o e-mail, vou mandar um material de apresentação dos serviços de produção de vídeo. Naquele momento, eu não vou vender nada, eu só vou me apresentar para que quando esse cliente tenha necessidade, ele lembre que a gente fez essa apresentação. Então isso é uma estrutura muito básica de prospecção, em 3 passos. Eu falei para você aqui. O primeiro, lista. Faça uma lista de empresas. O segundo, faz o primeiro contato e descubra qual é o decisor. E o terceiro passo, envia material de apresentação da produtora. Claro, depois entra follow-up, acompanhamento, etc, etc. Que eu falo isso, que eu divido essas informações com você também aqui no canal. Mas nesse momento, eu quero falar sobre o tempo, quanto tempo demora para ter resultado entre uma ação de prospecção e um contato com o cliente. Que eu falei já agora há pouco, geralmente 3 meses, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer para você... o que eu quero sugerir para que você consiga incluir a tarefa de prospecção aí no seu dia a dia? A gente pensa nesses 3 passos: lista, decisor, primeiro contato, e a gente pode estabelecer uma meta mínima e uma meta máxima de prospecção. O que é isso, Pedro? Olha só, você vai estabelecer uma meta mínima de fazer por dia pelo menos 5 abordagens, 5 contatos, e uma meta máxima de 10. Então, bati no meu microfone aqui. Então, olha só, você vai saber que todo dia você vai fazer pelo menos 5 contatos e no máximo 10, mesmo que você tenha mais tempo. Hoje rendeu, hoje foi muito bem, eu poderia até fazer 15, 20 contatos.
Cara, fica nos 10, tá? Fica nos 10 para que essa tarefa seja leve. Ah, Pedro, mas eu não vou conseguir fazer isso todos os dias. Não tem problema, faça isso uma vez por semana. Estabeleça uma meta mínima e uma meta máxima, eu indico que seja por dia, mas se não couber no seu dia a dia, traga isso para a sua semana. Em uma semana, eu vou fazer 5 contatos, pelo menos, e no máximo 10. Você vai conseguir fazer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir incluir essa tarefa com essa regularidade, seja por dia, seja por semana. Mas é importante que tenha regularidade. Se você se propuser a fazer isso toda a semana, então faça isso toda semana. Ah, Pedro, não consigo. Vou conseguir fazer isso a cada 15 dias. Cara, começa. De alguma maneira você precisa começar. Porque não tem como aperfeiçoar algo que ainda não está sendo feito. Não tem como aperfeiçoar algo que ainda não existe. Então, se você deseja aperfeiçoar uma estratégia de prospecção, você precisa criar essa estratégia, você precisa começar com essa estratégia, você precisa ter implementado isso aí no seu dia a dia para que você faça e, com o passar do tempo, você aperfeiçoe. É isso que você precisa fazer. Meta mínima e meta máxima. O ideal, pelo menos 5 empresas por dia. E no máximo 10. Aí essa tarefa vai parecer mais leve para você. Você vai conseguir incorporar isso no seu dia a dia. Mas olha só, lembra que eu estou falando aqui sobre o delay ou o tempo entre uma ação e o resultado, e eu fiquei de mostrar um exemplo prático para você. É isso que eu vou fazer agora, tá? Olha só, isso aqui é um contato real, que é um negócio de uma prospecção de um vídeo institucional aqui da Metamorfose, que a gente fechou o negócio. Mas olha, quando foi feito o primeiro contato com esse cliente. A gente fez o primeiro contato com o cliente lá em 17 de novembro do ano passado. Eu estou gravando esse vídeo hoje, deixa eu até ver aqui, para que você consiga acompanhar também. Olha só, 6 de março de 2024 é a data que eu estou gravando esse material, tá? O primeiro contato com esse cliente a gente fez no dia 17 de novembro de 2023. Aí a gente trocou vários e-mails com ele, né? A gente estava prospectando aqui uma empresa para produzir vídeo institucional. A gente fez essa troca de mensagens, mandamos formulário de briefing para ele. Ou seja, o projeto foi andando, o projeto foi... Assim como acontece na maior parte das vezes. Porque a gente faz um primeiro contato e depois a gente não dá o acompanhamento para isso. A gente faz a prospecção, mas a gente não faz o follow-up. E isso é um erro gravíssimo que você comete, ou que alguns profissionais cometem. E que você precisa se distanciar desse erro. A partir do momento que a gente faz o primeiro contato, a gente precisa ter na nossa mente que esse retorno, a regra é que esse retorno não vai ser imediato. Ele vai ter um delay, ele vai ter um prazo ali de pelo menos 3 meses. Pode ser mais, pode ser menos também. Mas, em média, 3 meses, para a gente ter retorno do cliente, para o cliente que a gente prospectou manifestar o interesse ou surgir a necessidade real de produção de algum vídeo lá na empresa dele. E isso aqui prova. Isso aqui que eu estou te mostrando agora é um exemplo, entre tantos que acontece aqui no dia a dia. Eu separei esse para ilustrar essa nossa conversa aqui. Mas isso aqui prova o que eu estou falando, que a média é de 3 meses. Nesse caso foi 3 meses e meio, né? Estou gravando no dia 6 de março. Então, o primeiro contato no dia 17 de novembro do ano passado. Várias trocas de mensagem. Não só por e-mail, tá? Teve troca de mensagem pelo WhatsApp também. Aliás, a última mensagem que a gente trocou, quer dizer, não foi a última, né? Mas depois disso a gente trocou outras. Mas olha só, o que eu tenho aqui? Ontem, no dia 5 de março, veio a mensagem do cliente. Bom dia, Pedro. Estou em viagem, retorno na quinta, mas gostaria de informar que eu aprovei, né, junto com o meu time, o trabalho com a Metamorfose, conforme a última cotação enviada para que estou tirando o nome da pessoa responsável lá, e não tem problema nenhum de falar sobre a empresa que a gente vai produzir, né? Mas veio depois de 3 meses e meio do primeiro contato. Então, não desista se não vier o retorno do seu cliente de maneira imediata. Porque a média de mercado
pelo menos no nosso segmento de produção de vídeo, é que se tenha esse delay de 3 a 4 meses. Porque a magia da prospecção é justamente essa: é a gente se oferecer para resolver uma determinada dor de produção de vídeo que o cliente tem lá. E no primeiro contato a gente não sabe quais dores ou qual dor ele tem. Por isso que a gente precisa listar o que a gente resolve. Por exemplo, mando o contato para o cliente. No nosso caso aqui, a gente atende 3 núcleos principais de produção: vídeo institucional, geração de conteúdo e filme publicitário. Então, manda um e-mail para ele, curto, rápido, objetivo, com 3 links, cada um ilustrando um desses núcleos que a gente atende. Mandei essa mensagem para ele, se oferecendo para resolver as dores que eles tenham lá ou que eles venham a ter lá na empresa, com esses formatos de vídeo que a gente atende. Você vai fazer isso aí com um formato de vídeo que você oferece para o mercado. Mas, de novo, é muito importante, porque isso aqui é como se fosse um jogo de sedução. O cliente que está do outro lado precisa se sentir atraído, seduzido pela sua proposta ou pelo que você tem para oferecer para ele. Quando você lá atrás sai com alguém, você não sai avançando o sinal, ou seja, não sai vendendo já o seu serviço de produção de vídeo. É uma cadência de acontecimentos. No relacionamento comercial é exatamente assim que as coisas acontecem. A gente se oferece, ou seja, a gente se propõe a resolver uma determinada dor do cliente através da produção de vídeo, mas não necessariamente ele tem a necessidade naquele momento. Mas é importante que ele saiba que a gente tem essas soluções, para que com o passar do tempo, na média 3 meses, 4 meses, surja a necessidade lá na empresa dele: poxa, preciso renovar ou preciso produzir um vídeo institucional. E aí ele lembre do que a gente ofereceu para ele, para resolver. Funciona assim. Não tem mistério nenhum, não tem magia nenhuma num relacionamento comercial. É ação e consequência, ação e consequência. Mandei para o cliente, depois de um determinado momento, provavelmente o retorno vem para que a gente pelo menos gere um orçamento para ele. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para você prova isso, né? Primeiro contato lá em novembro de 2023 para um fechamento, para uma efetivação de negócio no início do mês de março. Então, quando você começar a prospectar, tenha isso em mente, que o retorno ele não vem de maneira imediata. Por isso que é tão importante a gente manter a base do funil sempre bem alimentada. E o que é manter a base do funil bem alimentada? A gente sempre tem empresas renovadas, né, trazendo novos contatos para essa base de funil, para que depois lá no fundo, né, vá pingando negócios. Pingou. Agora em março pingou esse negócio de produção de vídeo institucional. Por quê? Porque a gente está com a base de funil bem alimentada. É isso que você precisa fazer, é isso que você precisa lembrar aí no seu dia a dia. De maneira resumida, o que eu falei aqui para você. Eu vou resumir o que eu falei aqui para você, tá? Eu quero que você não esqueça disso. Eu preciso que você não esqueça disso, porque isso vai te, aos poucos, ir levando. Isso vai fazer com que você vá subindo de nível nesse jogo comercial, tá? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, dê um like aí nesse vídeo e curta o canal também, se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque a gente está sempre dividindo com você informações relevantes do lado comercial da produção de vídeo. De maneira resumida, o que eu falei aqui, eu falei sobre o prazo entre uma ação de prospecção e o resultado para essa ação, que via de regra, normalmente, em média, é de 3 meses a 4 meses. 3 meses em média, tá? E outra coisa, para você implementar de maneira fácil, leve, uma estratégia de prospecção aí no seu dia a dia como produtor de vídeo. Lembre sempre: lista de empresas que você vai prospectar, identificação de decisor, através dos filtros do LinkedIn é possível fazer isso, já expliquei aqui em aulas anteriores. E outra coisa também, mandar o primeiro contato, fazer o primeiro contato, mandar a apresentação da produtora para que quando o cliente tenha a real necessidade de produção, ele lembre do momento que você se ofereceu para resolver as dores que possam surgir lá na empresa dele, tá bom? E outra coisa, meta mínima e meta máxima. Meta mínima: pelo menos 5 clientes prospectados ou por dia ou por semana. E no máximo 10. Mas
o número que você quiser, obviamente, né? O importante é que continue o processo sendo realizado, que esse processo tenha regularidade e que ele comece, que você implemente. Porque lembra que eu falei agora há pouco? Não tem como a gente aperfeiçoar algo que ainda não existe. Isso na vida profissional, na vida pessoal também. Não tem como aperfeiçoar algo que ainda não existe. Então, quanto antes você começar com o seu processo de prospecção, quanto antes você começar a abordar os seus clientes de maneira ativa para criar suas próprias oportunidades, mais cedo você vai conseguir aperfeiçoar esse processo e, por consequência, mais cedo você vai ter resultados satisfatórios para tudo isso. Tá bom? Escreve nos comentários aqui que eu quero saber se você gostou desse material, se essas informações foram úteis para você. E o mais importante, escreve o que você aprendeu nesse conteúdo. Quero saber, de verdade. Vou interagir com você por ali, tá? Escreva ali para mim. E outra coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal também para a gente manter contato e continuar trocando informações sobre o lado business da produção de vídeo. Sabe por quê? Porque vendas sempre vem primeiro.